Olá, hoje é sexta-feira, é dia de mais um Você Saúde. Eu aproveito para te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. No programa de hoje, nós vamos falar um pouco a respeito da importância da alimentação no processo pré e pós-cirurgia bariátrica. Essa etapa ela é tão importante quanto o procedimento cirúrgico em si. É por isso que nós vamos conversar então com o nutricionista Clevson Batista. Seja muito bem-vindo, obrigada por atender a nossa equipe, por estar aqui trazendo tantas informações para a gente. Eu que agradeço a visita de vocês, muito obrigado por estarem aqui. Vamos falar sobre um assunto que é de extrema importância aí, de cirurgia bariátrica, né? Clevson, como eu disse, a gente vai falar um pouquinho da importância, né, desse processo antes e depois da cirurgia bariátrica. Eu queria que você explicasse pra gente o papel da avaliação e do acompanhamento nutricional neste período. O paciente, quando ele é encaminhado para fazer a cirurgia bariátrica, o meu papel quando nutricionista é orientar o comer de forma correta. Então, o paciente, até a liberação dele, ele precisa aprender a adotar novos hábitos alimentares para, a partir daí, a gente conseguir encaminhar para fazer a cirurgia bariátrica em si. Então, é onde a gente consegue identificar se existem deficiências nutricionais. Se existe, é preciso fazer a correção, né, através de suplementações e através da alimentação, e a partir daí é onde a gente consegue encaminhar esse paciente para fazer a cirurgia em si. Porque muita gente ainda tem aquela visão de que é só eu fazer a cirurgia bariátrica que está resolvido, né? Então não é, tem que haver essa mudança de hábitos, de mentalidade. Sim, a gente sempre comenta que a cirurgia bariátrica em si, ela é a última intervenção no processo de emagrecimento. Então ele precisa ir para o método convencional, uma vez que não alcançou, aí sim ele encaminha para fazer a cirurgia. E se ele não consegue adotar novos hábitos alimentares pré-cirúrgico, pós-cirúrgico é muito difícil isso acontecer. É onde acontece aqueles famosos reganho, e que a gente vê aí dos pacientes falando, eu fiz a cirurgia bariátrica e não resolveu. Não resolveu porque não adotou novos hábitos alimentares. E aí ele precisa entender que é todo um processo. Então, se eu realizei a cirurgia, não foi um milagre que aconteceu. Precisa também fazer a manutenção no pós-cirúrgico. Desse tempo que você faz esse acompanhamento, né? Já houve casos, por exemplo, de que o paciente ele conseguiu ali ter uma mudança de hábito tão grande que não precisou realizar a cirurgia bariátrica e partiu para outros meios. Há essa possibilidade também durante este acompanhamento? Existe, sim. Eu tenho, inclusive, um casal que recente, eles não precisaram fazer a cirurgia, eles mesmos resolveram sair do protocolo em que eu faço parte, porque conseguiram emagrecer e aí resolveu, pelo método tradicional, sem fazer a cirurgia, dar continuidade no processo e estão aí até hoje, não precisaram de fazer cirurgia. Então isso acontece, são poucos os casos, mas na grande maioria aí, quando isso acontece, o próprio paciente ele resolve não seguir adiante com a cirurgia. No caso, você disse a respeito também de da importância dessa avaliação também para conhecer se há uma deficiência nutricional, o que está acontecendo ali. Como que você identifica isso, né? É através da anamnese? Como que é esse processo também quando o paciente chega no consultório para você a partir deste encaminhamento? No primeiro momento ele é encaminhado pelo cirurgião e aí na nossa primeira consulta é feita uma anamnese detalhada, onde o paciente ele traz os exames bioquímicos e através do mesmo a gente consegue identificar se existem as deficiências, se sim é preciso fazer a correção através da alimentação e também da suplementação e através dos sinais e sintomas, né, que é pele, cabelo, unha, se existe,
A gente precisa corrigir antes mesmo de ser encaminhado aí para fazer a cirurgia. Então tem todo um tempo, né, que esse paciente ele vem na primeira até a última, que leva aí uma média de 6 a 12 meses até o período aí de liberação final. Nesse período de rotina, né, do acompanhamento, o paciente ele precisa vir semanalmente, de 15 em 15 dias? Como que essas etapas também são? Como são essas etapas? No protocolo em si, ele precisa vir mensal. Então é uma consulta por mês, onde a gente consegue trabalhar cada assunto sobre a cirurgia. Nas consultas a gente fala sobre a cirurgia, a técnica, deficiências nutricionais, intercorrências, suplementações, e aí a cada mês a gente trabalha um assunto sobre a cirurgia bariátrica em si. No caso da antropometria, qual que é a importância dela também nesse processo? É um dos dados onde a gente consegue coletar do paciente para saber se está tendo perda de músculo, perda de gordura, ver a circunferência. Tem pacientes que quando tem ali pesam acima de 180 quilos, 200, mais ou menos, o cirurgião ele solicita a perda de 5 a 10%. Então é através da antropometria onde a gente consegue identificar aí quais são as perdas que esse paciente tem. Nesse processo também, o paciente, além do acompanhamento nutricional, normalmente vocês também fazem ali a avaliação com relação à questão das atividades físicas, se vem executando bem, se vem fazendo, também há esse questionamento? Sim, na consulta a gente é um dos 4 pilares, né, para o paciente ele sim realizar a cirurgia, e através mesmo que ele fale que esteja fazendo a atividade física, eu sempre brinco que o paciente ele não mente, ele omite as informações. E aí, através dos resultados, é onde a gente consegue descobrir se existe atividade física ou não, porque se vai ter ganho de músculo, se vai ter ganho de gordura, que é onde a gente consegue identificar lá na antropometria. Você falou dos 4 pilares para a questão da cirurgia, quais são eles? Alimentação, exercício físico, hidratação e descanso são os 4 pilares principais que precisam estar em ordem até o estágio final aí para fazer a cirurgia. E como que funciona, né, com relação à situação da pele, como você falou, do cabelo? Vocês avaliam, olham para ver se tá escamando ou tá caindo muito o cabelo? É isso que é avaliado? Também, na grande maioria das vezes, a gente não tem o hábito de perguntar sobre questões de unhas, se estão quebradiças, mas a gente no ato da consulta é possível de observar como é que está a elasticidade da pele do paciente, a questão do cabelo, né, a textura do cabelo. Então, na conversa mesmo em si, a gente consegue identificar esses sinais. E quando existem aí alguns sinais, a gente acaba questionando, né, se existe mesmo uma queda excessiva, se a unha está descamando ou quebradiça. Quando sim, realiza a suplementação, até mesmo para ir fazer a cirurgia. Clevson, nesse período pré-cirurgia bariátrica, quais são as maiores dificuldades que os pacientes enfrentam? Organizar a rotina, porque nunca tem tempo para comer, nunca tem tempo para treinar, nunca tem tempo para se hidratar, e a dificuldade maior do paciente em si é organizar a rotina. Que eu sempre falo, eu não exijo do meu paciente que ele perca 1 grama, quando não é exigido pelo cirurgião. Mas uma das minhas exigências é organizar a rotina. Porque eu sempre falo, se você não consegue organizar antes, no pós-cirúrgico fica muito difícil também de conseguir manter uma organização. A alimentação nesse período, ela é muito restrita? O que muda ali para o paciente normalmente, né? Eu sei que são casos e casos, são rotinas e rotinas, sim, mas como que funciona isso também? A alimentação, eu sempre trabalho de forma individualizada, então eu vou ajustar a alimentação dele de acordo com aquilo que o paciente já tem o hábito de realizar. Não tem uma alimentação restrita com relação à comida em si, porque a gente não tem o objetivo de perda de peso, e sim de organização dessa rotina. Tem a restrição para quê? Para os besterol da vida, para refrigerante, bebida alcoólica, enfim, que é uma das coisas que não podem acontecer até a liberação final. Mas no mais, num contexto geral, não tem restrição. Ele vai comer arroz, feijão, salada, legumes, proteína, conforme ele já está habituado a comer. Essa dificuldade de, por exemplo,
o refrigerante, o doce, alguns alimentos ali que são excessivos e que a gente, né, sabe que muitas vezes os embutidos, por exemplo, não são recomendados. É uma dificuldade que os pacientes também enfrentam nesse período? Sim, principalmente do doce, que é uma coisa que eles relatam que gostam muito, e é uma coisa que vem lá, a gente já cresce com uma cultura de criança tá chorando, dá o quê? Doce. Tá adulto, tá sofrendo, come um doce, né? Então, essa é a dificuldade maior em remover esses alimentos da rotina, porque após a cirurgia existe toda uma restrição. E aí, nesse período de restrição, o paciente ele não pode consumir esses alimentos porque ele acaba colocando a vida em risco. É esse período de restrição, né? Seja antes ou seja depois, que tem que reduzir essas coisas. Muda o comportamento também? Os pacientes relatam que estão sofrendo. Muda, inclusive tem pacientes que falam que colocam o casamento em risco, porque acaba que assim, é um alimento que vai trazer conforto e consolo, né? E uma vez que remove, ele tende a ficar um pouco mais irritado, não só em casa, mas no trabalho, e aí é um pouquinho complicado. Mas é aquilo que eu sempre falo, não adianta dizer que não está consumindo, porque lá no seu exame eu vou conseguir identificar se existe ou não o consumo. Há alimentos que sejam possíveis, né, fazer essa substituição sem prejudicar o acompanhamento do paciente que está nesse período pré-cirúrgico, sim, né? Quando vamos pensar em doce, se a gente pensa num chocolate, por exemplo, a gente pode fazer uma escolha um pouquinho melhor, ao invés de consumir um chocolate simples, esse cheio de gordura vegetal, eu posso optar por um chocolate um pouquinho mais amargo, vai ter um pouco menos de gordura, um pouco menos de açúcar, mas essa é a grande dificuldade do paciente em consumir esse tipo de alimento. Mas é possível de fazer essa troca, sim. E aí a gente vai ajustando aos poucos para também não se tornar uma coisa tão difícil assim. Pesada, né? O paciente precisa também ir levando isso com... Porque o processo de cirurgia da bariátrica já é um processo pesado, porque eles já sabem que é uma cirurgia restritiva, é uma cirurgia agressiva, que acaba trazendo N complicações no pós-cirúrgico, uma vez que ele não cuida. Então a gente tenta trazer de uma forma mais leve para que o processo seja um pouco mais tranquilo. Tá certo, nós vamos continuar conversando com o nutricionista Clevson Batista a respeito desse procedimento, né? Desse período pré e pós-bariátrica, daqui a pouquinho após nosso intervalo. Então, a gente vai falar mais a respeito de como é o pós-cirurgia bariátrica, como que é o acompanhamento nutricional depois que o paciente já passou pelo procedimento. Não saia daí! Estamos de volta com Você Saúde e hoje o nosso assunto é a importância do acompanhamento nutricional pré e pós-cirurgia bariátrica. Esse processo é tão importante quanto o procedimento em si. Então nós estamos conversando com o nutricionista Clevson Batista, ele que já trabalha com esse acompanhamento nutricional antes de procedimentos de bariátrica há bastante tempo. Clevson, agora falando um pouco de como é após a cirurgia, né? Depois que o paciente passa pelo procedimento de cirurgia bariátrica, como que funciona o acompanhamento nutricional? Ele retorna depois de 15 dias pós-cirúrgico e aí existe toda uma etapa, que é a dieta líquida, pastosa e a dieta branda. E aí vai depender da perda desse paciente para a evolução para as próximas etapas. Então ele fica um período de 15 dias, que é uma dieta líquida, restritiva. Depois ele passa pela pastosa, onde ele consome só tudo papa mesmo, e a dieta branda, que vai ali dos seus 35 a 45 dias e fica até os 60 dias. E a partir daí é onde a gente consegue evoluir para a dieta normal. Mas aí depende de cada paciente em cada uma dessas etapas aí, a perda de peso dele. A técnica utilizada para o procedimento de bariátrica também tem alguma interferência, não? Influencia, porque ali quando a gente olha as técnicas cirúrgicas, existem 4 tipos,
Dessas 4, somente 2 é a que é mais utilizada no protocolo em que eu trabalho, que é a bypass, onde a gente tem uma perda maior, só que as deficiências nutricionais elas também são maiores, e temos a sleeve, que é onde só mexe no estômago do paciente, não mexe no intestino. Também ele tem a deficiência nessa técnica cirúrgica é um pouco menor. E também as quantidades dele em volume, ele pode comer um pouco mais do que o paciente que realizou a bypass. Nesse início, né, o Clebson, assim, pós-cirurgia bariátrica, que ele já passou por esses processos das dietas, ainda assim, a mudança é muito drástica? A mudança da rotina dele, da alimentação, ali tem que ser muito drástica? Precisa por conta das intercorrências que podem acontecer no pós-cirúrgico. E aí, se ele não aprende essa nova adoção de hábitos alimentares, aquele paciente ele vai viver passando mal, ele vai ter vômito, vai ter crises de vômito, vai desenvolver a síndrome de Dumping, pode desenvolver tem pacientes que passam muito mal mesmo após a cirurgia. Então essa adoção drástica precisa se manter. E quando há liberação de uma alimentação que tenha ali uma bebida alcoólica, um doce, ele precisa ter muita cautela, porque esse doce pode trazer uma intercorrência muito séria. Você citou uma parte que a gente ia entrar daqui a pouquinho, então eu já vou aproveitar a questão da síndrome de Dumping. O que é? Assim, para a gente explicar um pouquinho para quem tem o interesse de fazer a cirurgia bariátrica, né, ou quem já fez, o que é essa síndrome? Essa é uma dúvida muito comum, inclusive quase todos os pacientes, quando eles chegam em consulta, a primeira pergunta é: eu vou ter a síndrome de Dumping? Depende. Não são em todas as técnicas em que o paciente ele tem o Dumping. Na grande maioria são aqueles pacientes que realizaram a bypass, que reduz o estômago e mexe no intestino. E aí o que acontece nessa síndrome de Dumping? Há uma passagem desse alimento de forma rápida do estômago para o intestino. E aí é quando o paciente ele tem uma queda da glicemia, ele vai ter uma taquicardia e essa síndrome de Dumping ela pode também levar o paciente a óbito. E aí depende muito do que ele come, principalmente doces, açúcar em geral e comidas com gordura, que aí pode ter a síndrome de Dumping. Pode acontecer de 30 a 60 minutos após ou até um pouco mais tempo, depois de 2, 3 horas aí que aquele paciente comeu. Mas é uma síndrome que dá para ser identificada, que o paciente está desenvolvendo, ou só depois que já desenvolveu, que já vai ver? Só após a cirurgia que o paciente ele consegue identificar, porque ele passa muito mal. Ele começa a transpirar, que é uma sudorese intensa, a pressão dela acaba caindo, tem uma arritmia, que o coração tem pacientes que falam que vem na boca. E aí ele consegue identificar. Então, logo de imediato, ele precisa deitar, colocar as pernas para cima e respirar fundo, porque não tem o que fazer quando ele tem a síndrome de Dumping. Quando ele desenvolve, há um tratamento que pode ser feito? Não. Aí precisa ajustar a alimentação dele, principalmente com fibra e com proteína. Normalmente a gente sempre associa, se vai comer um carboidrato simples, vamos colocar um pão, por exemplo, um pão puma. Vamos associar esse pão com uma proteína, com um ovo, por exemplo, com um pedaço de queijo, para evitar que aquele paciente ele tenha síndrome de Dumping. Uhum. É muito comum o desenvolvimento ou não? É comum na técnica bypass, na sleeve já não é tão comum assim. Pode acontecer, ele não está ileso ali de não desenvolver. Pode acontecer, mas na grande maioria é no paciente bypass. Doutor, com relação à dieta pós a cirurgia bariátrica, todo o processo, o desenvolvimento de deficiências nutricionais, isso depois consegue repor com a alimentação ou é através de suplementação também? Não, o paciente depois da cirurgia ele precisa manter a suplementação por via oral, porque a alimentação dele acaba sendo restrita. Então vamos imaginar que é um paciente que come ali 500 gramas num prato. Após a cirurgia, tem pacientes que não conseguem atingir nem 200 gramas no dia e acaba ficando restrito, e quanto menos alimento, menos nutriente ele vai ter naquele prato. Então ele precisa sim fazer a reposição com vitaminas.
com polivitamínicos. Essa reposição, normalmente ela dura quanto tempo? Assim, varia de paciente para paciente, mas em média, assim, mais ou menos? Depende da técnica cirúrgica que foi adotada. Na grande maioria dos pacientes que foram bypass, é para a vida. Já aquele paciente sleeve, ele vai suplementar, porém existe um tempo. Tem pacientes que depois de 3 anos começa a estabilizar vitaminas e minerais e aí não precisa fazer a reposição. O paciente, quando ele faz a cirurgia bariátrica, tem alguns que pensam, já me livrei, eu já fiz o que eu podia, emagreci, cumpri a dieta um tempo ali, agora posso voltar a relaxar. Isso pode acontecer, doutor, ou não? Pode, isso também é muito comum, porque o paciente ele realiza a cirurgia e acredita que aconteceu um milagre na vida, né? Não preciso mais dos cuidados, eu posso beber, eu posso comer tudo o que eu quero comer, e acaba que se isso acontecer, se você volta para os hábitos anteriores, acaba que ele começa a ter reganho de peso e perde o controle. Isso é muito comum no consultório, a gente às vezes encontrar pacientes que ganharam ali 30, 40, 50 quilos depois de 5, 6 anos que realizaram a cirurgia. Isso é comum. Clebson, no caso desse paciente que teve um reganho de peso muito grande, né? Há uma possibilidade de fazer novamente uma cirurgia bariátrica, ou como que funciona a dieta a partir desse momento em que ele retorna ao consultório? Com relação a se existe a possibilidade de fazer uma cirurgia, refazer a cirurgia, aí é só o cirurgião quem pode falar com um pouco mais de propriedade. Existe essa possibilidade que, se não me falha a memória, o nome da cirurgia é revisional. Só que não é muito comum no protocolo em que eu trabalho, eu não tenho nenhum paciente que conseguiu refazer a cirurgia, mas existe toda uma restrição. Então aquele estômago do paciente ele não dilatou, continua lá da mesma forma, porém é preciso realizar estratégias mais restritivas para aquele paciente voltar a conseguir ter uma perda de peso ali bacana e assim voltar para o processo. Não vai ser a mesma coisa como num pós-cirúrgico, por exemplo, que ele tem uma perda muito expressiva, mas é possível sim daquele paciente conseguir voltar a perder peso. Ele entra praticamente num processo de acompanhamento nutricional de uma pessoa que não passou por uma cirurgia bariátrica, mais ou menos, ele vai lá, passa pela avaliação e entra numa dieta diferente, uma reeducação alimentar, digamos assim, mais ou menos. Esses que tiveram novos ganhos, que teve um novo ganho, não, ele volta como um paciente que realizou a cirurgia bariátrica porque não reverteu a cirurgia, então ele está ali com seu estômago reduzido. Só que ele vai fazer ele vai ter que adotar, o profissional vai ter que adotar uma nova estratégias mais restritivas para conseguir, que a gente fala que são os déficits calóricos, né? Para a partir daí ele voltar a ter uma perda de peso. Para a questão da suplementação, ela sempre é indicada, você já falou um pouco para a gente no começo agora, mas ela sempre acontece pós-cirurgia bariátrica? Sim, por conta da restrição da comida. Como ele reduz, a comida dele acaba sendo um pouco mais restritiva, logo ele precisa suplementar. Porque se aquele paciente que ele não suplementou com módulo de proteína, com módulo de polivitamínico, ele tende a ficar um pouco mais fraco, fica um pouco mais letárgico, fica mais irritado, acaba comprometendo também a perda de peso e os sinais e sintomas de pele, fica com aquela pele, com aquele aspecto de que aquele paciente que está internado ali por muito tempo, a unha fica muito quebradiça, pode ter perdas de dente, pode ficar careca mesmo. Então é necessário fazer essa suplementação. Clebson, para quem quer fazer uma cirurgia bariátrica, mas ainda não iniciou o processo, né? Para quem quer saber como que funciona, o que você pode deixar para esse pessoal de orientação ou de dicas? O que a gente pode falar para eles? Esses pacientes que buscam pela cirurgia bariátrica, eu sempre falo que é preciso ir para o método convencional. Uma vez que ele tentou ali 2 anos, 3 anos e não conseguiu atingir a meta pessoal dele ou dela, aí sim buscar a cirurgia bariátrica como a última intervenção. Porque tem pacientes que a gente
consegue mesmo identificar que busca cirurgia porque é a forma mais fácil na cabeça dele ou dela. Então, antes de buscar, de tomar essa decisão de fazer a cirurgia, vamos tentar um método convencional, vamos fazer um déficit calórico, vamos buscar ajuda profissional e fazer da forma correta. Porque acredita-se ainda que para emagrecer tem que ficar sem comer. Eu sempre uso nas minhas consultas um exemplo, que o carro não anda sem gasolina, seu corpo não vai funcionar sem comida. Então é preciso ter comida na quantidade suficiente para que ele possa funcionar e sim ajustar aqueles 4 pilares, que é a alimentação, o exercício, hidratação e descanso. Uma vez que o paciente conseguiu organizar tudo isso e não teve uma resposta positiva, aí sim buscar ajuda para ir fazer a cirurgia bariátrica. Se tiver condições, um acompanhamento multidisciplinar ali, por exemplo, envolvendo um psicólogo para poder ajudar nessa mudança de mentalidade, também pode ser interessante no processo? É necessário, é de obrigatoriedade ele ir em conjunto com o nutricionista e também com o psicólogo, porque que também vai ajudar ele nesse processo. Eu sempre comento que a terapia em si é muito mais importante do que só a nutrição em si. Porque não é só mexer no alimento, não é só tirar ou acrescentar, e sim a gente também precisa mudar a mentalidade, o quanto comer. Tá certo, Clevison, muito obrigada por atender a nossa equipe aqui no seu consultório e por esclarecer pra gente como que funciona, né? A gente às vezes não tem essa noção dessas etapas e quem tem interesse também em passar por esse processo, às vezes quer emagrecer, não sabe o que fazer, pensa em fazer uma cirurgia bariátrica, não tem noção do quanto, né, de tudo isso que envolve. Então a gente agradece as suas informações, ter colaborado com a gente aí nesses esclarecimentos. Eu que agradeço, muito obrigado, e eu espero que de alguma forma conscientizem com relação à cirurgia bariátrica e nos veremos mais vezes. Obrigada, viu, Clevison? Obrigado. Agradeço também vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde volta na próxima sexta-feira com mais um programa. E não se esqueça, siga a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba, ative o sininho para ficar por dentro de tudo que nós estamos produzindo. A gente se encontra na próxima sexta-feira. Um grande abraço a vocês, até lá!